Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre a lua cheia de Leão. Se você é novo por aqui, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra receber você para a gente continuar nossa conversa astrológica. Se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever para a gente continuar trocando por aqui, fazer parte dessa comunidade. Considere dar um like para você me ajudar a fomentar aqui o canal. E hoje a gente vai falar então sobre a lua cheia e as suas tensões. Eu queria fazer vários lembretes para nós. Bom, a gente está no pico de um mês, certo? Lua cheia é o pico, que começou lá no dia 11. Então pensa onde está sendo acionado para você esse ciclo lunar. Então foi a 20 graus de Capricórnio a lua nova no dia 11 e agora a gente está a 5 graus de Leão, que é o eixo Leão Aquário, super importante nesse começo de ano. Para você que está acompanhando a série de vídeos, vou colocar os cards aqui sobre o ingresso de Plutão em Aquário. Essa lua cheia é especialmente importante, eu diria esse ciclo lunar é especialmente importante, porque toca esse mesmo eixo Leão Aquário. Especialmente se você tem planetas ali, que área de experiência está sendo acionada. Então, na lua nova você lembra de plantar as sementes. Agora a gente fala de colher, porque a gente está falando do que se revela, né? Na lua cheia é quando a gente vê a lua inteira, a nossa visão da Terra, a astrologia é toda pautada de como a gente enxerga o cosmos aqui de baixo, né? Então a gente vê a lua inteira, é o pico emocional, os temas se revelam, se mostram, a gente está mais sensível. Lembra sempre que lua cheia, vamos pegar leve, né? Naquela semana de lua cheia tem reunião importante, tem temas acontecendo, especialmente ligados a poder. A gente vai falar das tensões dessa lua cheia, que está muito ligada à figura de poder, autoridade, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Lembrando que a lua cheia, então, é Sol e Lua em oposição. Na lua nova eles estão juntos, fecundando o novo, juntinhos, e na lua cheia eles estão opostos, em signos opostos e complementares. Toda lua cheia a gente está falando então de uma cisão, a gente está falando da gente ter que equalizar duas energias diferentes, elas estão signos opostos e complementares, elementos diferentes e elementos que se completam. Então o Sol está em Aquário, no elemento ar, a lua está em Leão, no elemento fogo. A gente está falando de uma polaridade yang, né, para fora, é uma ação, né, o ar alimenta o fogo. A gente está falando de um ritmo aqui, de uma energia yang, né, de um ritmo fixo, ambos são fixos, então a gente tem que pensar um pouco também nas nossas fixações, nas nossas resistências, diante dos aspectos que estão no céu agora, marcando esse pico emocional do mês. E aí você vai fazer a composição para o seu mapa. A gente está sempre conversando sobre isso, né? Pensa isso como se compõe e pensa também coletivamente. É muito legal a gente entender a astrologia de um viés coletivo. A gente participa de muitas camadas, né? A gente participa como mundo, como nação, como cidade, como bairro e aí na sua vida pessoal. E tudo isso é uma grande teia, né, que vai se juntando uma na outra. Então aqui a gente tem que equalizar de alguma maneira as energias desses dois signos, né? Enquanto Aquário é o futurista, rebelde, inovador, mental, o Leão é o magnético, né? Criativo, que evidencia os seus talentos, um signo de fogo e que rege o coração. Então acho que a gente tem que muito equalizar aqui nessas polaridades Aquário-Leão, que estarão no céu de qualquer maneira pela ênfase no signo de Aquário, falamos lá de Plutão em Aquário. E agora é muito marcado, essa lua, esse começo de ano fica interessante, porque início do ano é a temporada de Aquário, e junto com o ingresso de Plutão em Aquário, que muda totalmente o jogo aqui, certo? Assistam lá os vídeos para você entender melhor, vale a pena. Quando a gente pega o mapa dessa lua cheia, então eu queria evidenciar alguns pontos para vocês importantes. Você já está vendo a área, né, que foi a lua nova, aqui em Capricórnio, e onde você tem Aquário e Leão. Então, o que a gente tem de aspectos aqui? Primeiro, vamos falar um pouquinho das energias, antes de eu falar da posição de Plutão, de Júpiter, participando dessa equação toda, queria falar da gente poder pensar nessas energias do signo, que são muito importantes para a gente começar a conversa, né? Já que eles estão sob tensão, tanto o Sol quanto a Lua, a gente tomar o cuidado para não cair na sombra, né? Então, o Leão no seu lado luz
magnetismo, criatividade, liderança, muito essa coisa de liderança, tanto a gente tomar a rédea da nossa liderança, como a gente lida com figuras de autoridade e poder, as figuras de autoridade e poder no mundo sob tensão nesse momento, que a gente tem uma camada de uma convulsão assim, social com Plutão em Aquário. Então vamos pensar no Leão como brilho, magnetismo, espontaneidade, desenvolver talentos. Então a Lua está em Leão ali, o que é talento para você, como que você pode reconhecer, fazer o que faz bem. Aquário é um signo, Leão é um signo espontâneo, né? A labareda de fogo é o fogo fixo, onde a labareda está mais plena dos 3 signos de fogo, né? O Áries, o Leão e o Sagitário. Em Leão ele é fixo, então a labareda está plena. Então como que você lida com tudo isso, né? Desse lado luz que a gente está vendo aí. E o cuidado com o lado sombra, que é o excesso de vaidade, o orgulho, superestima, autocentrismo, que se a gente for pensar num prisma coletivo de líderes mundiais, a gente tem esse perigo, né? Dessa fixação, dessas resistências e de uma convulsão social que está vindo, né? Bom, e aí por outro lado a gente tem o Sol em Aquário, que é o Sol e Plutão, já vamos falar disso, mas aí o irromper do que é autêntico, né? Uma visão coletiva. Aqui a gente tem várias brigas interessantes nesse eixo, porque se Leão é o poder vertical, é o rei, é o monarca, em Aquário esse poder é horizontal, né? Então é democracia, o povo, a voz do povo, criatividade, distribuir, né? Então se a gente for ver o signo do Aquário, é o aguadeiro, né? Tá segurando um container ali para dividir a água, né? O excêntrico de ser quem se é, da autenticidade que está muito no coletivo para nós. Então, lidar com isso, né, com essas duas polaridades. No lado sombra do signo de Aquário, aí pode vir uma rebeldia, uma ansiedade, imprevisibilidade, um questionamento a qualquer preço, né? Então, o lado mais revolta, né, de Aquário. Vamos voltar aqui para a configuração do mapa e depois vão me escrevendo na medida que vocês estão ouvindo. Me fala se faz sentido, se fica dúvida, porque aí eu vou acompanhando como chega aí para vocês, tá bom? Então a gente tem essa polaridade dos signos, que tem Leão já tem a ver com o poder, e temos do outro lado o Aquário futurista, só que junto com Plutão, que é o planeta mor em termos de poder. Para o mapa do Brasil, que foi tirado isso aqui, a gente tem uma ênfase de casa 8, que também é poder, também é dinheiro, economia, né? Então nós temos aqui um questionamento, né? O ingresso de Plutão em Aquário, não vou me estender muito porque tem 4 vídeos falando disso, traz um olhar para sombras, né? Então a mera configuração de ter o Plutão envolvido com Sol e Lua, porque toda lua nova e cheia, a gente está falando de Sol e Lua de alguma maneira. A gente está falando de um lidar com o que estava oculto, a gente está falando de um lidar com o que a gente não quer ver, a gente está iluminando as sombras de qualquer maneira quando tem Plutão envolvido. E aí que traz essa tônica de liderança também. E não fosse só isso, esse mapa convida um outro grande líder no zodíaco, que é Júpiter, que aqui está tenso, apesar de alguns aspectos mais brandos que ele está fazendo. Eu queria lembrar sempre, não fui eu que inventei isso, mas uma regra astrológica, que os aspectos tensos têm mais força, eles vêm primeiro, eles vêm ali no carro, abre alas, a gente vê primeiro os aspectos tensos e tem que lidar com eles antes dos aspectos brandos. Mas por isso que a forma como a gente encara, e por isso que eu sempre comento do empreendedorismo pessoal, da gente poder pegar a informação e criar junto com o universo. Pegue isso, investigue na sua vida, veja como isso se traduz. É sempre um trabalho de investigação. Então a gente tem aqui escalado o Júpiter, que é outro grande líder magnânimo, o grande benéfico do zodíaco, mas aqui, como eu estava dizendo, sob tensão, ele aumenta muito, né? O Júpiter sob tensão, ele exagera,
é muito, a expectativa do muito, aquela síndrome do muito, o pouquinho, o pequeno não serve. E aí vem o lado do exagero, de não ter limites, de sempre mais. E aqui a gente está falando de novo dessa tônica que, a meu ver, para o mundo é um processo tem muita coisa fervendo aí em termos de líderes mundiais, em termos, infelizmente, a gente vivendo tantas guerras, a gente tá vendo para mim é um mapa inflamado, né? Então, do nosso lado, como a gente desinflama, como a gente pode usar essa energia potente, que definitivamente é potente, para ir fundo e faxinar, que é o que Plutão pede, que é para não embarcar nessas disputas do muito com Júpiter, né, de competição, né, de enfurecer ali. Então, como a gente pode segurar? E aí a gente tem 3 planetas aqui super importantes, que são as funções, né, pessoais do zodíaco, num signo de terra. Até antes de eu falar deles, que eles estão segurando aqui um pouco o rojão, incluindo Marte, que está em Capricórnio, muito bem posicionado, porque Marte está exaltado em Capricórnio, é a ação marciana de uma maneira estruturada em Capricórnio, né? Porém, só para retomar essa questão das tensões, nós temos o Marte quadrando aqui os nodos, o nodo norte e o nodo sul, que é a nossa bússola coletiva, né? Um propósito coletivo, o rumo coletivo, como se a ação tivesse enviesada do propósito coletivo, né? E aqui a gente tem o nodo norte, que é outro ponto, tem também uma série de vídeos falando sobre os nodos no eixo Áries e Libra. Nós temos o nodo norte que amplifica as potências, né? Em Áries, que é o guerreiro, quadrando aqui Marte, que é o seu regente. Então a gente tem, percebem? Por onde a gente vai, a gente tem essa questão poderosa. Todos os poderosos estão nesse mapa. Tem a Lua em Leão, que é poder, Sol, Plutão é poder, Júpiter em tensão, né, com eles. Temos Marte, que é o poderoso, tudo bem, está em Capricórnio, segura um pouco, mas em tensão com os nodos. E eu acho que esse trio que eu estava dizendo aqui, eles seguram porque a gente tem a forma de agir Marte, a forma de pensar Mercúrio, coletiva ali, e a troca afetiva Vênus, no signo de Capricórnio, que é um signo de terra estruturador, que busca o que é durável, o que é estruturado, dados concretos. Então há uma busca ali, há um freio aqui, de alguma forma, segura um pouco o rojão, esses 3 aqui. Só para passar algumas datas para vocês, então nós temos até meados de fevereiro, né, essa galera ali, com exceção de Mercúrio, no signo de Capricórnio. Só que esses 3 estão caminhando ali para o início, meados de fevereiro, para Aquário. Quando eles forem para Aquário, eles, por sua vez, vão pegar Plutão, que está em Aquário, certo? Então, a gente tem aqui esse freio do Capricórnio, que segura mais e que pensa mais antes de agir e que vai buscar, né, primeiro analisar com calma. A gente entra em Aquário, que é mais veloz, é mais arrojado, né, é mais futurista. Então, essas funções nossas coletivas também se encaminhando para Aquário, ok? Mas por enquanto segura aqui o rojão onde estão. Enfim, deixa eu ver se eu queria comentar mais em torno disso, né? Temos um regente do signo ascendente aqui para o Brasil em Gêmeos, que é comunicação, troca, e está mídia, informação, está ali na casa 8, que é uma casa intensa. A gente tem vários planetas aqui que traz esse lado de intensidade, junto com esses planetas todos poderosos. Mas, enfim, é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Me fala se faz sentido, me fala como você está usando toda essa energia criativa, Aquário-Leão, onde está caindo no seu mapa, se ficou alguma dúvida, como que você pode equalizar, né, o mental e o coração, que é o eixo Leão-Aquário, da melhor maneira possível para o seu mapa. Quero desejar para vocês uma excelente lua cheia, que a gente aproveite essa potência a nosso favor da melhor forma possível. Um beijo enorme, a gente se vê por aqui.